E nós vamos à palavra. Abra sua Bíblia no livro de Neemias, capítulo 1, versículo 14. Neemias 1, 14. Nós vamos fazer essa leitura desse texto. É um versículo, um dos maiores que nós temos na Bíblia. Esse versículo 4 do capítulo 1 de Neemias. E os irmãos têm aí, poderão acompanhar uma parte de esboço, né? Dos tópicos que nós traremos nessa palavra bíblica. Então leiamos, irmãos. Eu lerei a versão que está aí posta na tela. Os irmãos podem acompanhar ou na Bíblia ou também aí com essa versão da tela. Hanani, e se for hebraico é Hanani, sílaba tônica no final, e é o nome hebraico. Um dos meus irmãos veio de Judá com alguns outros homens, e eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. E eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província, passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. Amém. Quero dar destaque aí a frase, né, as palavras escritas, jejuando e orando ao Deus dos céus. O tema dessa mensagem, irmãos, é a significância, a importância, não é? Do jejum e da oração. A importância, a significância do jejum e da oração. Irmãos, a oração aqui, e jejum de Neemias nesse texto, nós percebemos que se originam do seu grande sofrimento, como o texto diz, em ele perceber, ouvindo de Jerusalém, a situação desolada, caótica que a cidade dos judeus estava passando. Os muros derrubados, a cidade desolada, isso consequência, nós sabemos muito bem, do chamado cativeiro babilônico. Em 586, Nabucodonosor, com seu exército, invade Jerusalém e ali leva cativo o povo de Israel, da tribo do sul, para o cativeiro babilônico. Alguns poucos ficaram, mas as mentes brilhantes, os jovens e outras pessoas, né, foram transportados para Babilônia e ficaram ali cerca de 70, mais precisamente, segundo os estudiosos biblicistas, 72 anos do cativeiro babilônico, que é arredondado para 70. Então, distante da sua terra, e Neemias era copeiro do rei. Nesse tempo já era o Império Medo-Persa, e a responsabilidade de Neemias era grande para ser copeiro do rei. Era mais do que um provador, que dissesse ao rei se estava tudo bom, se aquela bebida estava boa, se a comida estava boa, era muito mais além, os irmãos sabem disso. Era porque se houvesse envenenamento na bebida ou na comida, no alimento, porque era comum na época, né, principalmente no Império, nos povos antigos, e até Roma, não é? Havia essa ameaça. Não é? Então o copeiro do rei era o provador, porque se houvesse envenenamento na bebida, o Neemias é que morria e não o rei. Né? Então era uma responsabilidade assim muito grande. Eu não sei aqui, e assim não era uma questão opcional de votação, né? Para quem queria queria esse cargo. Era um cargo que era alguém de confiança, naturalmente, e alguém que era escolhido para aquela função. Eu não sei se os irmãos aqui, né, quem de nós aqui se habilitaria, né, para tal missão, porque, irmãos,
era um perigo constante e diário. Tá certo, irmãos? Então, esse é o contexto do texto. E nós vamos perceber que Neemias, ele vai jejuar e orar, sabendo da desolação de Israel, de Jerusalém, não é? Mais precisamente, ele vai jejuar e orar, buscar o Deus dos céus, como o versículo aí 4 no final diz. E percebemos então, irmãos, alguns aspectos em relação ao jejum que eu antes gostaria de deixar aqui algum comentário, não é? Porque nós percebemos que ele sentou-se, diz o versículo 4 no finalzinho, nota aí no versículo 4, ele sentou-se, ele ouvindo ali sobre a desolação, ele sentou-se, ou seja, ele parou, não é? Jejum e oração são práticas que exigem você parar, necessariamente a oração nem tanto, porque você pode fazer qualquer outra coisa, não é? Sendo coerente à oração, orando. Dirigindo o carro, dirigindo uma moto. A moto você ore mais, tá certo? O carro também, mas a moto a gente é traumatizado. Não é? Você lavando os pratos, varrendo uma casa, fazendo serviço doméstico, você trabalhando. É possível orar, não é? Enquanto fazemos. Agora, o ideal é que nós paremos, sentemos, para que não haja o quê? Distração. Distração. O entretenimento, irmãos, é uma ameaça muito grande. A você parar hoje. Eu tenho dias, e não estou sozinho, eu penso que alguns irmãos aqui chegam a dizer, eu queria um pouco mais de tempo no dia. E o dia foi. Ele parece que é curto para nós. Quando temos muitas tarefas a fazer, como é no meu caso, o caso do pastor Flávio, e o caso de outros aqui, irmãos. Não é? Então, até você que diz, não, já aposentei, não, tem uns netinhos para pegar na escola, levar na escola, né? E outras tarefas que vêm, naturalmente, com a aposentadoria que a gente pensa que bota o corpo de molho e pronto. Não é assim mais, não é? Então, percebemos que ele sentou, e o texto diz o que mais? No versículo 4. Diz que ele sentou, ele chorou, houve lágrimas, não é? Emocionado pela situação da sua cidade, e também ele ali lamentou, né, passou dias lamentando, chorando, dias, não sabemos quantos dias, e ele jejuou, e ele orou ao Deus dos céus. Então esse aí é o pano de fundo do versículo, né? E nós vamos perceber que John Piper, que é um teólogo, inclusive um pregador também, muito conhecido, né, entre aqueles que lidam com a teologia, John Piper, tá certo? Coisa boa vai ser se você acessar o YouTube e ouvir. Podemos dividir algumas questões lá, doutrinárias, pouquíssimas, tá certo? Mas geralmente é um conteúdo bom, né? Quando se ouve, quando se lê o pastor John Piper. Ele definiu o jejum como fome de Deus. Fome de Deus. E não apenas pelas bênçãos de Deus. A fome de Deus e não apenas pelas bênçãos de Deus. A fome pelas bênçãos de Deus. Guarde essa frase porque ela vai fazer sentido lá na frente, na nossa explanação aqui. E o jejum, alguém já disse que é um teste para conhecermos qual é o desejo que nos controla. É um teste. E que teste é? Porque alguém já disse também que o nosso segundo coração é o quê? É o estômago. Né? O nosso segundo coração é o estômago. Então é um teste quando você para, e eu sei que há dimensões de jejum hoje, mas o jejum bíblico, irmãos, é pão, certo? A comida e água. Você pode até não fazer totalmente, parcialmente. E para os irmãos que são diabéticos, não é? Como é o meu caso, cuidado ao jejuar. Talvez você nem deva jejuar. O jejum deve ser acompanhado de alguma orientação médica. Porque sabemos das implicações, principalmente pela manhã para o diabético. Mas fecha esse parêntese aí. Vamos tratar o jejum de forma bíblica. É o quê? É a abstinência de alimento. Abstinência de alimento.
E nós sabemos e percebemos então que aquilo que nos controla e que nós precisamos fazer, pelo menos na nossa cultura, né, 3 vezes por dia, né, aquele café da manhã, que alguém disse que tem que comer como um leão, né, o almoço, que já tem que ali comer como um príncipe, e o jantar como um plebeu. Né? E aí alguns invertem, e eu não vou nem falar muito aqui, porque né, posso me denunciar nessa regra de café da manhã, almoço e janta. Mas é da nossa cultura, eu diria até não apenas brasileira, mas ocidental. Embora eu lembro quando eu era atleta, né, fazia atletismo. Eu era atleta? Não. Eu era um estudante que fazia atletismo. Pronto, fica melhor. Dizendo que eu era atleta era como se fosse um profissional, não cheguei a isso. Né? Mas cheguei a representar a Federação Sergipana de Atletismo aqui. E em 1986 eu fui ao Sudeste, né, dos Jogos Escolares Brasileiros, imagina. Vou correr ali ao salto triplo, ali representando o nosso estado. E lá é costume daquela região, onde nós ficamos, a ceia. Olha que bênção. A ceia, pastor Flávio, não sei se tem em Cuiabá, mas é o alimento que vem antes da pessoa deitar. A gente tinha as 3 refeições, tinha aquele lanchezinho da tarde, né? Então mais uma, não é? E ainda tinha a ceia, que vinha aí por volta de 10 horas da noite, 10 horas era servido, né? Um lanche mais leve, mas algo assim diferente para nós aqui no Nordeste. Então, é o controle que aqui nos controla, o jejum põe isso em xeque. E percebemos, irmãos, então, que firmado nessa compreensão, Martin Lloyd Jones, que é outro também escritor, né, e teólogo, né, cristão, ele diz que o jejum não pode ser entendido apenas como uma abstinência de alimentos. Por isso que hoje já se tem uma dimensão, eu penso que é observando o que Martin Lloyd Jones disse. É o jejum de TV, né? É o jejum daquilo que você faz constantemente, é o jejum de assistir filmes em um desses aplicativos que a gente compra, é o jejum de palavras, olha que bênção, né? O jejum de palavras, o jejum de ouvir, às vezes algumas coisas que a gente ouve que os nossos ouvidos não devem se prestar a tanto, não é? Mas o jejum de outras formas, né, que o Martin Lloyd Jones coloca, daquilo que é costumeiro nosso, que nós devemos abrir mão para nos dedicar ao jejum e à oração. Deve incluir, segundo ele, a abstinência de qualquer coisa, qualquer, que é legítima em si mesma, por amor de algum propósito espiritual. É legítimo, mas você abre mão, você se abstém por um período, por causa de um propósito de se dedicar ao jejum e à oração. Então, nós já percebemos aqui que jejum, eu não coloquei isso nos aspectos que vou tratar, mas o jejum deve ter um propósito. Todo jejum deve ter jejum deve ter um propósito. Se não tem um propósito, nós precisamos buscar. Porque se fazemos com um propósito. Qual foi o propósito do jejum de Neemias? E nós vamos ver que ele jejuou e orou. Esse link é importantíssimo. Porque se você jejua e não ora, você está passando fome. Mas não é um jejum bíblico. Você pode até orar só, sem o jejum. Mas se você faz o jejum, você precisa atrelar o jejum à oração. Tá certo? Você pode fazer isso de forma assim, muito clara, porque é isso que a Bíblia nos dá em termos de lição quando trata de jejum, sempre linkado à oração. E quer ver outra coisa boa para nós hoje? É linkar jejum, oração e leitura da palavra, certo? Leitura da palavra. Então, essa tríade, vamos dizer assim, ela vai enriquecer uma comunhão com Deus, que nós vamos ver que é o objetivo geral do jejum. Mas, irmãos, há um aspecto primeiro que eu quero destacar aí, tá, dessa palavra introdutória, não é? Agora eu vou começar a pregar, tá certo? Mas não se preocupe, não será um sermão talvez tão grande,
Mas ele será importante se a gente puder observar essa prática, talvez até esquecida, de certa forma, pela igreja. Eu digo por mim, irmãos, tá certo? Não vou nem colocar o tempo da diabetes quando ela encostou, porque ela veio na pandemia, comendo muita massa descontroladamente, infelizmente, né? E aqui eu contei já a história como foi. Mas é porque é uma prática que foi muito comum na história da igreja, nós vamos ver isso, e que hoje, quem sabe, ela não é que ela não tem sido praticada, mas ela tem sido até colocada um pouco de escanteio, né? Ou até feita de forma exagerada por outros irmãos e desproposital, no sentido de que não tem o objetivo que a palavra coloca. Mas esse é um primeiro aspecto. O jejum é bíblico, tá certo, irmãos? A Bíblia, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, trata sobre o jejum, certo? Homens e mulheres de Deus, lá no Antigo Testamento, jejuaram. Nós lembramos aí. Quem é que nós podemos lembrar aqui, assim, aleatoriamente, quando falamos sobre jejum e oração? Eu lembro de Ana. Querendo um filho, ela vai lá ao tabernáculo, em Siloé, em Siló, aliás, e ali ela ora ao Senhor, e ela ali não quis comer, e ela ali derrama o seu coração diante de Deus. Nós lembramos de Davi, quando o filho, né, com Betseba, nasce, e aquele menino fica doente durante 7 dias, uma semana inteira. Davi coloca pano de saco, como era o judeu fazia, coloca cinzas, se vestiu de pano de saco, ficou no chão, clamando por aquela criança, pedindo a Deus que poupasse a vida daquele menino, não é? E nós sabemos que ele jejuou e orou ali durante 7 dias, a criança veio a falecer, ele depois se levanta e se lava e vai se alimentar e vai agradecer a Deus, o que depois os seus oficiais ficaram boquiabertos, porque como é que está aqui jejuando e orando e depois ele vai cultuar? Porque o entendimento de Davi era muito de que Deus tinha o controle de todas as coisas e Deus era Senhor. E aquilo ali, aquela lição, Davi jamais vai esquecer. Então, o jejum é bíblico. No Novo Testamento nós percebemos Ana, filha de Fanuel, que eu preguei um tempo desse. A senhora estava ali, aquela senhora de 80, quase 84 anos, dia e noite, orando e jejuando ali no templo de Jerusalém, esperando, não é, ela ver a promessa de Israel, que era a vinda de Jesus, e ali ela chega, no momento que Jesus está sendo apresentado ali no templo. Então nós percebemos o apóstolo Paulo jejuando, não é? Nós percebemos personagens bíblicos fazendo jejum. Então o jejum é bíblico, tá certo, irmãos? Não é assim uma invenção do cristianismo. Outras religiões usam, religiões que não têm nada a ver com o cristianismo, usam o jejum com outros propósitos, né? Com outros objetivos. Então esse é um primeiro aspecto. O segundo aspecto é que o jejum não é autossacrifício. Não é autossacrifício. Você se autoflagelar. Inclusive, Jesus chamou muito a atenção disso lá no Evangelho, ou nos Evangelhos, porque tanto Mateus quanto Marcos trata disso. Ele deixou muito claro, quando você for jejuar, você lave o seu rosto, ou seja, você não fica com aquele rosto de penoso, como os fariseus faziam. Os fariseus, eles, quando estavam jejuando, eles ficavam muito tristes, cabisbaixos, né? Para que as pessoas olhassem e dissessem: olha como eles são santos, não é? Como estão jejuando, como são perfeitos esses fariseus, cumpridores da lei. Jesus disse: não faça isso não. Não é um autossacrifício, tá certo? Jejum não é autossacrificar. Jejum não é você abrir mão do alimento que é tão importante para que você venha dar alguma ideia de que você está sacrificando o seu corpo por causa de um objetivo. Não é essa forma. E também jejum não é meritório, né? O jejum não é meritório. Tá certo, irmãos? Vou voltar aqui. Pronto, o jejum não é meritório. Pode jejuar, meu irmão. E devemos até.
minha irmã. Mas o fato de você fazer o jejum com oração não quer dizer, preste bem atenção a isso para que a gente entenda muito bem, de que Deus está obrigado a lhe dar aquela bênção, porque nós sabemos que existe um propósito. E o propósito do jejum nem sempre é buscar algo, mas pode ser também, tá certo? Você deve jejuar e orar por um objetivo, claro. Neemias não orou e jejuou por causa de Jerusalém, da sua cidade, situação que estava. Você pode jejuar com um objetivo. Agora, ele não é meritório no sentido de conceder alguma graça, algum mérito, não é? A nós quando oramos e quando jejuamos. É como algum líder, né, bem influente, disse que Deus está obrigado a cumprir aquela parte dele, como se fosse uma aliança, no sentido de que eu faça a minha parte, que é o sacrifício de jejum e oração, não é? E isso é ampliado até a ofertas e dízimos. Então, eu fazendo a minha parte, Deus está obrigado a fazer a parte dele. Nós, irmãos, chega a dói no nosso ouvido esse negócio. Por quê? Porque a aliança existe. A aliança de Deus com o povo de Deus é algo bíblico. Agora, em lugar nenhum da Bíblia, nós temos a ideia de um Deus que está obrigado a fazer alguma coisa. E que Deus é esse? Deus não está obrigado a nada. Deus não está obrigado. Por quê? Porque Ele é Senhor. Ele faz o que Ele quer. Ele faz o que Ele entende. Ele faz segundo os propósitos dEle. E Ele faz segundo o seu bem querer, o seu bem prazer de realizar. Então Ele não está obrigado a nada. E entendemos então que o jejum, ele não é meritório, não traz mérito algum. Não é? O jejum não é autoglorificante. Alguém que faz o jejum e oração, e eu estou me detendo mais um pouco ao jejum, depois vou luncar com a oração, e a pessoa está se autoglorificando com aquilo, como os fariseus faziam antes, trazendo uma glória para si. Inclusive, se você estiver jejuando algum dia, nem diga, não é? Nem diga, porque salvo-se, porque acontece muito, impressionante, quando a gente está jejuando, parece que o cheiro da comida fica mais forte, né? E alguém chega e diz assim, não vai provar não, pastor? E a gente vai ter que dizer, não, meu irmão, obrigado. Não, é porque não está gostando. Que humildade é essa? Diz, não, meu irmão, aí você vai dizer, não, eu estou jejuando, pronto. Mas não precisa tocar trombetas, não é? Não precisa sair autoglorificando. Por que nós trazemos esse aspecto? Porque até pouco tempo, quem sabe até hoje, alguns irmãos têm saído como algo que é ponto forte para a espiritualidade, ou demonstrar uma espiritualidade maior do que os outros, né? Então, jejum não é autoglorificante em hipótese alguma. Percebemos então que também, esse é um último aspecto, antes da gente dar do meio para o final dessa palavra, o jejum não é uma prática constante, tá certo, irmãos? Não é constante, mas a oração sim. Agora eu estou linkando com a oração. Jejum não é prática constante. Você não vai jejuar todos os dias e todo dia. E isso não é uma prática que deve ser feita constantemente. Ela é pontual. Deve ser pontual. Por um momento. Por um dia. Quem sabe metade de um dia. Estou brincando aqui com os jovens e adolescentes no acampamento. Quando era na hora do almoço, eu dizia, vai jejuar? E perguntava um. Aí um deles disse assim, não, vou jejuar, pastor, mas à noite, quando eu for dormir, no outro dia, termino o jejum. Eu digo, não, isso é jejum de outras pessoas. Alguns seguidores de outras religiões fazem assim. Né? Jejuam pelo dia, mas à noite eles comem muito. Mas jejum enquanto dorme não é jejum. Porque você dorme e você não se dedica à oração. Então, não é nesse sentido. Mas o que nós queremos aqui destacar é que não é uma prática constante. Agora, a oração é.
A oração, o apóstolo Paulo disse lá em Tessalonicenses, na sua primeira carta, lá no capítulo último, ele disse: orai sem cessar. Orai sem cessar. Uma vida constante de oração. A nossa vida deve ser uma vida de oração, foi o que o apóstolo quis dizer ali. Viva uma vida de oração. E a sua vida seja uma vida de oração. Agora, nós não temos essa orientação bíblica para o jejum. O jejum, ele não deve ser constante. E percebemos então, irmãos, que a oração é uma parte necessária do jejum. Como nós falamos, a oração deve estar linkada com o jejum. Lembra os irmãos, jejum só, sem a oração, de mãos dadas com ele. Você pode chamar de regime, você pode chamar de abstinência naquele momento, mas o jejum bíblico deve estar linkado com a oração. Segundo, nas Escrituras, as referências ao jejum mencionam sempre a oração. Quando tem jejum na Bíblia, está acompanhado de oração. Então, por isso a importância, a significância de jejum com oração. Terceiro, o objetivo principal de fazer jejum e oração é ter mais comunhão com Deus. Ter mais intimidade, comunhão com Deus. Esse é o objetivo maior, um plano maior do jejum e da oração. Relembra os irmãos, podemos fazer por objetivos específicos. Não é? Objetivos específicos, sim. Devemos jejuar por um motivo específico, mas o plano geral do jejum e da oração é ter mais comunhão com Deus. Às vezes não vamos pedir nada, vamos colocar diante de Deus nada. Apenas queremos mais comunhão e precisamos mais de comunhão com Deus. Então dedicamos oração e jejum. Irmãos, quero lembrar aqui, antes das considerações finais, de que os grandes avivamentos na história da igreja, os grandes avivamentos, as mudanças que ocorreram do agir de Deus na Bíblia, elas foram permeadas de jejum e de oração. Permeadas de jejum e de oração. As campanhas evangelísticas, bem-sucedidas, às vezes, porque o bem-sucedido às vezes é numericamente, não é? Mas pode ser qualitativamente, como às vezes uma pessoa que está ali, que entrega a vida a Cristo, ela vai ganhar multidão para Cristo. Aquele que foi ganho ali. Como eu estava lendo a história recente, não é? De que uma determinada igreja, num tempo muito frio de neve, como está uma parte dos Estados Unidos agora, não é? Em neve, e alguns irmãos que estão lá mandam os vídeos para a gente, né, na rede social, com neve caindo em abundância. Diz que naquela igreja ali o pastor não pôde ir, pastor Flávio, não é? Não pôde ir. E aí tinha um diácono, o diácono Janildo lá. Foi o único diácono que foi com um membro daquela igreja que estava ali. Um jovem, adolescente ali ainda, na fase de adolescência para a juventude. Não é? Ele estava ali naquela igreja. E aquele diácono, ele não tinha o dom da palavra. Nós temos diáconos que têm o dom da palavra, pregam melhores do que nós pastores. Mas aquele diácono estava ali, ele não tinha. Ele era de servir, ele era dos bastidores da igreja, de apoio, né? E aí ele ficou e leu um texto bíblico, pregou naquela noite ali, veementemente, olhando para aquele adolescente, jovem ali, dizendo: jovem, você precisa ser alcançado pela graça de Cristo Jesus. E leu o texto bíblico e veementemente ali, ficou como que repetindo. E terminou aquela palavra. E ele olhou para aquele jovem e disse: você quer, de fato, dar um passo para essa graça de Cristo inundar o seu coração?
E ele disse, eu quero. E a história conta que aquele jovem ali era chamado Charles Haddon Spurgeon. Quem conhece Spurgeon aqui foi chamado Príncipe dos Pregadores, né? E foi ele que entregou ali a vida a Cristo, né? Segundo os reformados, já estava ali o dedo de Deus apontando para ele, dizendo, você é meu. E o Spurgeon foi uma bênção nas mãos de Deus, edificando muitas vidas, pregando, né, o Evangelho de Cristo biblicamente, por isso que é chamado Príncipe dos Pregadores. Então, irmãos, nós sabemos que os grandes avivamentos e o mover de Deus no seio da igreja, ele teve como base jejum e oração. Eu, quando trabalhava com essa mensagem e ia ficando grávido dela, né, entre aspas, gerando e ouvindo de Deus, e pegando aquilo que a gente, lendo o texto, e pegando os referenciais que a gente tem de suporte teórico, eu vi claramente, não é? Eu disse, olha, vocês precisam jejuar e orar mais. Leve a igreja a jejuar e orar mais. Você especificamente. Jejue e ore mais. Não é? E nós vamos então às considerações finais, irmãos. Deus tem realizado grandes intervenções na história através de jejum e oração do seu povo. Como eu coloquei aí, os grandes avivamentos na história da igreja foram respostas de jejum e oração. Terceiro, o propósito do jejum e oração não é obter o favor de Deus ou mudar a sua vontade. Não. Nem a oração muda Deus. A oração muda a gente, como a gente aprende isso, né? A oração muda o meu coração, muda a minha postura. E o jejum também, ele não sensibiliza a Deus no aspecto de mudar. Mas um coração, como é que diz o salmista lá? Contrito, não é? Um coração contrito diante de Deus, ele não irá desprezar. Então, por isso que o jejum e a oração não muda a Deus, mas muda o meu coração. E por isso Deus, então, dentro da sua soberania, ele faz o que ele quer. E muitas vezes atende aquilo que nós estamos colocando diante dele com jejum e oração. E quarto e último, dentro das considerações finais, hoje temos muitos motivos que deveriam nos levar a jejuar e orar. Muitos motivos. Muitos motivos enquanto mundo, os irmãos sabem perfeitamente da guerra que acontece lá do outro lado do mundo e que de alguma forma nos atinge aqui. E não atinge apenas economicamente. Não atinge nesse aspecto. Atinge em nós podermos olhar para lá e ficar com a apreensão de como é que os homens vão lidar com isso. Então, motivos de orar pela nossa nação, pelo Brasil, país com condições extremamente favoráveis a tudo, para ser um potencial enorme. E como é em algumas áreas, mas ainda com muitas mazelas sociais e econômicas. Olhar para a igreja, muito motivo de orar pela igreja. A igreja brasileira, não é? Igreja brasileira. Quanto algumas igrejas, elas têm de tudo, não é? E do mais sofisticado. Os pastores recebem bem, muito bem. São bem remunerados. Nós temos obreiros em algum lugar aí que estão com o trabalho pequeno, quem sabe investindo as suas vidas para reavivar, restaurar aquela igreja que estava morta e com remuneração muito, muito pouca, às vezes nem tendo, porque é um fazedor de tendas para estar naquele lugar.
Nós temos hoje um misticismo presente no evangelicalismo brasileiro. Hoje, milagres, irmãos, nós cremos, mas gente hoje pegando carona no que se ouve aí. De que as coisas acontecem quando a igreja quer. É como se a agenda de Deus estivesse sendo feita com a igreja. Por isso que quando você ouvir em nome de Jesus, estou dizendo isso aqui na autoridade da palavra. Olha, hoje vai haver cura aqui. Hoje vai haver isso aqui. Hoje vai haver isso aqui. Corra de lá. Saia correndo. Nem entre. Não vá. Por quê? Porque nenhum segmento eclesiástico tem condições de pegar Deus e dizer, você vai fazer hoje aqui isso aqui. Porque nós queremos. Porque vai ter muita gente aqui que vai entregar dízimo e oferta aqui para manter esse ministério. Nós vamos então fazer isso aqui. Não estou duvidando que haja curas e milagres. Quem somos nós? Nós temos experimentado do agir de Deus. Mas a igreja evangélica precisa de jejum e de oração. E a nossa igreja, para não olhar para outra, né? Vamos olhar para a gente precisa jejuar e orar. Por motivos específicos. Ou apenas buscando maior comunhão com Deus. Então, irmãos, nós encerramos aqui deixando essa palavra de jejum e de oração, a importância, a significância do jejum e da oração. Essa palavra só terá sentido, irmãos, para mim e para você, e para a igreja, se a gente der vida a essas palavras. E eu tenho a responsabilidade maior, porque sou o propagador delas. É como a gente lê às vezes um estatuto da igreja. O presidente tem a missão de cumprir e fazer cumprir. Ó, aqui eu tenho a missão de cumprir. Eu não posso fazer você cumprir, por quê? Porque é algo muito pessoal. É algo muito pessoal. Agora, diante de uma grande necessidade, irmãos, como nós estamos passando, e que nós temos, cada um de nós aqui, está aqui tem. Nós temos esse instrumento, porque jejum e oração são ferramentas de Deus, para que a gente possa utilizar. Amém, irmãos? Foi entendida a palavra nessa noite? Amém. Glória a Deus. Então nós vamos agradecer a palavra explanada e pedir a Jesus, né, para que possamos praticá-la, para que não sejamos apenas ouvintes, mas cumpridores da palavra dele. Senhor, nessa noite, quando tenho o privilégio, sim, mas a responsabilidade de pregar e daquilo que eu prego viver. Olha, irmãos, que missão o Senhor deu a nós? De procurar viver primeiramente o que pregamos. Estarmos dispostos a viver o que ouvimos. Aqui está a tua igreja nessa noite, entendendo a significância mais ainda do jejum e da oração. Ó Deus, ajuda-nos, pois, a sermos praticantes dessas disciplinas espirituais em nossas devocionais. Que a nossa vida, Senhor, seja uma vida que venha agradar o Senhor e venha glorificar a Jesus, uma vez que jejum não é autoglorificante, de fato não é, mas glorifica a Jesus em nossa vida. Portanto, Senhor, que esse ano de 2023 seja um ano que possamos nos debruçar mais sobre essas duas disciplinas. Ajuda-nos, ó Pai. Nós oramos e sabemos, porque todas as vezes que o teu povo jejuou e orou na história do mundo, nós sabemos que grandes coisas aconteceram mediante o teu poder, a manifestação do teu poder. Nós já agradecemos, porque sementes estão sendo plantadas aqui com essa palavra, e nós vamos colher muito, Senhor, se assim nós cuidarmos da semente. Ó Senhor Deus, nós, pois, oramos e já agradecemos, em nome de Jesus Cristo.
Amém.